É uma grande satisfação estar aqui hoje para abordarmos um tema de grande importância, o paciente com obesidade e a grande pergunta: o que a Covid-19 expôs sobre a vulnerabilidade desse paciente? O Instituto Lado a Lado pela Vida trabalha as duas principais causas de mortes no Brasil e no mundo: o câncer e as doenças cardiovasculares. E a obesidade é um tema trabalhado de forma transversal em tudo o que fazemos, sejam nas campanhas, nos fóruns e nas ações junto à população. Entendemos a sua importância, em especial nesse momento de pandemia da Covid-19, que expôs a importância de valorizarmos o Sistema Único de Saúde, mas também de discutirmos as fragilidades, em especial, como colocar o paciente com obesidade no centro da discussão. Primeiramente, faço uma saudação a todos os nossos convidados, debatedores, por aceitarem o nosso convite e também para toda a nossa audiência nessa noite. Estamos com mais de 800 pessoas inscritas participando desse debate. Isso é motivo de muito orgulho para nós. E, para começar, eu gostaria de apresentar, a doutora Cíntia Cercato, que vai hoje compartilhar comigo essa moderação. E aí eu vou começar agora a apresentação dos nossos convidados. Vou começar pela doutora Cíntia Cercato, médica endocrinologista do Grupo de Obesidade do HC FM USP e diretora da Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e da Síndrome Metabólica BESO. Obrigada, doutora Cíntia, por ter aceito o nosso convite. Convido também... Eu que agradeço. Obrigada. Convido também a Gisele Bortolini, nutricionista, doutora em nutrição e coordenadora na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Seja bem-vinda. Flávia Harumi Ramos Tanaka, gerente de monitoramento assistencial na Agência Nacional de Saúde Suplementar e especialista em regulação de saúde suplementar da ANS. É um prazer tê-la aqui conosco. Doutora Cristiane Martins Pantaleão, enfermeira e especialista em gestão pública, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMES. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O Instituto Lado a Lado é uma honra tê-la aqui. E estamos aguardando o deputado Dr. Luizinho, médico ortopedista e deputado federal, que o voo dele para o Rio de Janeiro atrasou, e aí ele está em trânsito, a gente está esperando o momento que ele vai entrar aqui no debate. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados e convido agora a doutora Cíntia Cercato para fazer uma apresentação que será o ponto de partida para o início do nosso debate. Doutora Cíntia, por favor, assuma agora a sua apresentação e a moderação junto comigo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Marlene. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Para mim é um prazer poder estar discutindo e debatendo esse tema tão importante. Então, a gente vai falar sobre o raio-x da obesidade e o que a Covid expôs sobre a vulnerabilidade do paciente. E, sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo uma crise de saúde sem precedentes por conta do surto da doença do coronavírus. Essa é uma figura que eu gosto de acompanhar, que está no Financial Times, e que a gente consegue ver aqui um retrato, da participação, enfim, dos óbitos que acontecem pela Covid ao longo do tempo. E a gente vê aqui que em março, abril, praticamente aqui a gente tinha a União Europeia, Reino Unido, e atualmente a gente percebe aqui que a América Latina, incluindo aqui uma grande participação do Brasil, é responsável por 34% das mortes globais pela Covid-19, pela
pelo novo coronavírus. Então, realmente, a gente tem aqui essa situação. E eu trago 3 pontos para a gente discutir. A Covid-19 em pessoas com obesidade, as razões para maior risco e a agenda, né, do enfrentamento da obesidade, né, o que essa pandemia expôs em relação à vulnerabilidade do paciente. Logo no início da pandemia, praticamente não se falou em obesidade, a relação de obesidade com a Covid. Isso porque a pandemia começou na China, depois na região da Lombardia, onde a prevalência de obesidade é muito baixa, né? O índice de massa corporal médio dessas populações não é muito elevado. A primeira menção que se fez da relação de obesidade com Covid foi essa, do Reino Unido, em 19 de março, que avaliou todas as admissões em UTI e que mostrou que 72% das pessoas que desenvolveram complicações sérias ou fatais da Covid tinham sobrepeso ou obesidade. Depois veio essa publicação ainda com o levantamento de março dos Estados Unidos e que trouxe um dado muito importante. A gente sabe que para a Covid a idade é o principal fator de risco, sabemos disso. Mas quando a gente avalia a população de adultos jovens, 18 a 49 anos, que está aqui nesse gráfico em azul mais escuro, a gente percebe que a obesidade é o principal fator de risco para hospitalização pela Covid. Não demorou muito para surgirem diversas publicações endereçando a relação da obesidade e de formas graves com a doença. Aqui eu vou trazer os resultados, né, dessa meta-análise que só foi publicada online, né, tá para sair ainda a publicação na revista, mas que tem já, então, agrupadas as evidências de vários autores, né, de diversas publicações. Então, a meta-análise ela é considerada a principal evidência científica, né, tem um peso muito importante. E o que a gente observa aqui é que pessoas com obesidade têm 46% mais chance de testar positivo para a Covid-19. As pessoas com obesidade têm 113% mais chance de ser hospitalizada. Então, esse número daqui é um número que chama muito atenção e muitas pessoas que trabalharam e que trabalham no enfrentamento, né, na linha de frente desses pacientes, comentam como é frequente realmente a questão da obesidade. E 74% delas têm mais chances de internar em UTI, de necessitar de ventilação mecânica, tá? E as pessoas com obesidade, infelizmente, elas apresentaram um pior desfecho em relação à obesidade, né? Então, 48% mais chance de evoluir a óbito em relação às pessoas que têm peso normal. Então, não há dúvida que a obesidade ela traz uma fragilidade e que expõe o paciente ao risco diante dessa epidemia, dessa pandemia. E por que que as pessoas com obesidade elas têm mais risco? Então, primeiro, a gente sabe que pessoas com obesidade têm mais doenças crônicas, né? Então, pessoas com obesidade são mais hipertensas, têm mais diabetes, têm mais doença renal, mais doença cardiovascular, enfim, só o fato de aumentar, né, essa associação com essas comorbidades pode já indicar um risco. Além disso, a gente sabe que a obesidade, ela traz alterações físicas, particularmente a obesidade abdominal, esse acúmulo de gordura na região abdominal empurra, né, o diafragma, diminui a capacidade pulmonar, né, leva a uma disfunção pulmonar e isso já pode ser uma razão, né, para aumentar a gravidade da doença. Mas o mais importante é que a obesidade, independente dessas alterações, a obesidade por si só, ela é associada a
inflamação do tecido adiposo. A gente sabe que a obesidade ela se caracteriza por uma inflamação de baixo grau, e essa inflamação do tecido adiposo, que leva a uma inflamação sistêmica, ela altera a imunidade e altera de maneira bastante importante. Isso faz com que essa gordura que tem na região abdominal, principalmente, leve a um estado que a gente chama de um estado de endotoxinemia, essa inflamação crônica que gera imunossupressão. E, portanto, o indivíduo obeso, ele é mais suscetível a infecções virais e, por conta disso, a gente vê esse resultado, né, que a gente tem observado da obesidade aí como um importante risco para desfechos desfavoráveis diante da infecção pelo SARS-CoV-2. A gente já sabe que essa inflamação sistêmica, ela não é apenas associada a uma redução da imunidade. A obesidade, portanto, ela favorece tanto quadros agudos como quadros crônicos, doenças crônicas. E a base de tudo isso está aqui nessa questão da inflamação. E aí eu achei muito interessante esse trabalho. O título achei muito bacana, que é assim, muito interessante para a gente comentar e pensar, é o seguinte, né, que é uma tempestade perfeita, né, a pandemia do coronavírus encontrando a pandemia do sobrepeso, do excesso, né, de gordura corporal. E que quando a gente observa esse paciente aqui, a gente tem a inflamação crônica que leva não só ao aumento das doenças crônicas, que a gente sempre está comentando, obesidade, levando a doenças crônicas, mas também comprometendo a imunidade e tornando as pessoas com obesidade suscetíveis a surtos pandêmicos virais, né? Isso aconteceu em 2009 com H1N1 e isso aconteceu agora com o coronavírus, tá? Então, essa relação é uma relação que torna esse indivíduo um indivíduo mais vulnerável. E por nada mais assim para a gente assim muito importante aproveitar, né, e discutir com as pessoas que nós convidamos aqui nesse webinar, né, uma agenda em relação ao enfrentamento da obesidade, né? Uma vez que a obesidade ela está aí associada com todos esses riscos de doenças crônicas, mas também com esse problema, com risco também de doenças virais, com essas questões aí que a gente está observando na pandemia. Então, eu vejo que a pandemia, ela descortinou a vulnerabilidade do paciente com obesidade. E a gente pode perceber que o sistema de saúde não está preparado para atender a demanda que a gente tem tão importante de pacientes com obesidade. Que, infelizmente, o tratamento amplo da obesidade ainda é pouco disponível. E, para piorar, a obesidade é uma doença negligenciada e extremamente estigmatizada. E por isso que eu vejo com bons olhos, né, a gente discutir essa agenda. Quando a gente olha os dados do Brasil, a gente tem aqui que 20% da população de adultos apresenta obesidade, né? E que esse número, aqui são os dados, né, do Vigitel, que é a pesquisa telefônica do Ministério da Saúde, mostra que entre 2006 e 2018, esse percentual cresceu 67%. Então, a gente tem aqui uma prevalência que só aumenta. Quando a gente olha, por exemplo, as metas do plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, que são monitoradas pelo Vigitel, o controle da obesidade é a única meta
não alcançada, né? Aqui em amarelo a gente tem as metas que estão estáveis, em verde as metas alcançadas, felizmente a redução da prevalência do tabagismo, aumento de prevalência de prática de atividade física, maior consumo de frutas e hortaliças, mas infelizmente o crescimento da obesidade ele continua, né? Então a gente tem que ter aqui um olhar, né, de o que podemos fazer para atingir essa meta, né, já que é a única meta não alcançada das metas monitoradas pelo Vigitel. E alguns pontos que eu acho que são importantes para a nossa discussão. Primeiro, a gente precisa aumentar a conscientização de que obesidade é doença. Infelizmente, as pessoas ainda enxergam a obesidade como uma condição ou como uma escolha, sabe? A pessoa que, enfim, não tem força de vontade para fazer dieta, para fazer atividade física, como se a regulação do peso corporal fosse totalmente volitiva. Um outro ponto importante é que a gente precisa combater o estigma. E o estigma, infelizmente, ele está em todos os lugares, né? O estigma, ele está nas escolas, com as crianças sofrendo bullying. O estigma, ele está na sociedade. O estigma está também no ambiente de saúde, né? Infelizmente, ainda profissionais de saúde estigmatizam o paciente com obesidade. O paciente com obesidade frequentemente é pouco investigado, porque, enfim, muitas vezes o profissional atribui qualquer queixa ao excesso de peso, então esse é um ponto que a gente precisa endereçar. E a gente precisa também endereçar políticas públicas que visem o enfrentamento da obesidade. Aliás, isso deve ser uma prioridade, né? Uma vez que a gente está vendo o impacto que a obesidade traz, né? Na vida, na qualidade de vida das pessoas e também na própria longevidade. Então, quando a gente fala em políticas públicas, eu acho super importante a gente falar em políticas de prevenção, mas também políticas de tratamento. Porque, como eu mostrei, a gente tem uma parcela da população que sofre com excesso de peso, mais de 50% da nossa população tem excesso de peso, 20% com obesidade. Então, a gente também tem que ter políticas públicas voltadas ao tratamento. Quando a gente fala em prevenção, as recomendações da Organização Mundial de Saúde incluem a regulamentação de alimentação do escolar, né? A proibição da publicidade de alimentos dirigida ao público infantil, a sobretaxação de bebidas açucaradas, a rotulagem frontal. Felizmente, tivemos um avanço na semana passada, né, com a aprovação pela Anvisa da rotulagem frontal. Pena que foram tantos anos, né, para a gente conseguir, enfim, esse passo. Foram 6 anos e a gente ainda tem 3 anos para adequação da indústria em relação a essa rotulagem, mas eu acho que é um passo, eu vejo com bons olhos, né, no sentido de que, pelo menos, a gente já começa a sentir políticas públicas de prevenção mais efetivas. Em relação a políticas de tratamento da obesidade, acho super importante que a gente discuta acesso, né? A gente sabe que ainda existe um acesso pequeno, né, para as pessoas buscarem tratamento. Aqui eu estou falando de pessoas que já sofrem da doença. A questão da disponibilização da equipe multidisciplinar, a obesidade é uma doença extremamente complexa e, por conta disso, também o seu tratamento é complexo, a importância da equipe multidisciplinar, a importância da disponibilização de medicamentos para o tratamento dessas pessoas, cirurgia, a gente sabe como são
longos os anos de pessoas que estão em filas de cirurgia, né, para fazer o seu tratamento, e inclusive para fazer o segmento de longo prazo no pós-operatório. E vejo também como uma forma bastante positiva de ter um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do sobrepeso e obesidade em adultos, que entrou em consulta pública esse ano, em agosto, né? E que acho que já é um grande passo a gente poder ter esse PCDT, mas acho que a gente ainda precisa ampliar a discussão em torno dele, e digo aqui que, como endocrinologista, fiquei muito feliz de poder contribuir, né? Fiz sugestões, né? Afinal, é uma consulta pública, e também como diretora de uma associação médica, a nossa associação. Eu deixo aqui para quem ainda não conhece a ABESO. A ABESO é uma associação de profissionais de saúde que lidam, né, com a atenção ao paciente com obesidade, e que nós também fizemos aí uma série de contribuições para tornar esse PCDT ainda melhor, né? E agradeço mais uma vez o convite do Instituto Lado a Lado e a oportunidade de estarmos aqui nessa discussão. E agora, né, Marlene, nós podemos começar o nosso primeiro bloco, né, e de discussão aqui com as nossas convidadas. Exatamente. Agradeço, doutora Cíntia, uma bela apresentação. Eu acho que a partir dessa apresentação a gente já começa a ter subsídios aí para ajudar no nosso debate aqui. Então, eu gostaria de começar esse primeiro bloco pedindo para cada uma de vocês, né, se apresentar rapidamente, e já vou deixar aqui uma pergunta, né, para cada uma de vocês, né? Qual é o olhar da sua instituição, que cada uma de vocês representam, sobre a obesidade? Né? Para a gente já começar a discutir, começar a aquecer aqui o nosso bate-papo, até o deputado chegar. Quando ele chegar, a gente também coloca ele aqui. Apesar que só tem mulheres aqui, eu já estou adorando isso aqui, sabe? E aí eu queria começar com a Flávia. Oi, boa noite, Marlene, e a todas que estão aqui dividindo esse debate comigo. Meu nome é Flávia Tanaka, como foi apresentada, sou da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, agência reguladora dos planos de saúde, e respondo hoje pela gerência de monitoramento assistencial, que, dentre suas competências, está a coordenação dos programas, né, da política de promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar. Queria agradecer pelo convite para participar desse debate de um tema tão relevante, principalmente agora, né, como a doutora Cíntia colocou, nessa crise sanitária que estamos vivendo, né, uma crise sem precedentes. A obesidade, ela já é reconhecida como um dos maiores problemas de saúde do mundo, né? Então, como a doutora Cíntia colocou, a pandemia do coronavírus está encontrando aí a pandemia, né, da obesidade no mundo, e também também a pandemia de saúde mental, que também está associada, pandemia não, né, a epidemia de saúde mental, que também está associada aí à obesidade, né, por todas as questões já colocadas também pela doutora Cíntia. O excesso de peso e a obesidade, eles constituem o segundo maior fator de risco, né, mais importante para a carga global de doenças, associado ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, diabetes, câncer. É uma condição de saúde importante que a ANS vem buscando enfrentar nos últimos anos, incentivando as operadoras, os planos de saúde, a adotarem estratégias e ações de promoção e prevenção, dividindo aqui nesses dois grandes aspectos, né, colocados pela doutora Cíntia, da prevenção e do tratamento. A ANS tem a revisão periódica do rol de procedimentos de cobertura mínima obrigatória para garantir o acesso dos beneficiários de planos de saúde ao tratamento clínico multidisciplinar,
né, consultas com nutricionistas, com endocrinologista, com psicólogos, e também a cobertura do tratamento cirúrgico, né, da obesidade, com as diretrizes de utilização, com recomendação, diretrizes clínicas recomendadas pelas sociedades médicas brasileiras, para garantir o acesso de forma segura desses pacientes ao tratamento clínico e cirúrgico da doença. Porque, como a doutora Cíntia colocou, é uma doença, né? É uma doença e um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças graves, crônicas, e também para a população que fica mais suscetível para doenças infecciosas, como a gente está observando com esses números apresentados tão alarmantes, né, do impacto da obesidade, da relação da obesidade com as complicações pela Covid-19. A agência também participa da vigilância epidemiológica da obesidade por meio do inquérito telefônico realizado pelo Ministério da Saúde, com a publicação do Vigitel da Saúde Suplementar, né, que é um suplemento do Vigitel Brasil, que hoje aponta, o último dado do Vigitel da Saúde Suplementar, aponta que aproximadamente 56% da população brasileira que possui um plano de saúde tem excesso de peso e aproximadamente 20% é obesa, né? Então, é muito relevante esse percentual e esse crescimento nos últimos 10 anos, né, foi de 57% da população obesa da saúde suplementar. E é muito importante a atuação da agência no âmbito de suas competências para estimular as operadoras, e aí agora no aspecto da prevenção, a organizarem as suas redes de atenção no intuito de discutir formas de organização dos seus serviços para garantir o monitoramento desses fatores de risco, a atuação na promoção da saúde, na prevenção, principalmente nas fases críticas, né, de desenvolvimento da doença, que é durante o período intrauterino, né, durante a gestação, nos primeiros anos de vida, na adolescência, para o tratamento, a detecção e o tratamento, o acompanhamento desses pacientes, né, dessa população, e também ao longo de todas as fases, né, dos níveis de atenção, garantindo o tratamento, o acompanhamento pós-operatório. Esse tema a tamanha relevância dele que em 2017 a ANS criou um grupo de trabalho, né, contava com a participação de pesquisadores, técnicos da ANS, representantes de diversas entidades públicas e privadas, dentre elas a Abeso, que culminou com a realização de um seminário sobre o enfrentamento da obesidade na saúde suplementar e também a publicação de um manual de diretrizes para o enfrentamento da obesidade, né? Esse trabalho ele foi pautado em estudos, nos dados epidemiológicos dos beneficiários de planos de saúde, e ele teve por objetivo apresentar umas diretrizes para implementação pelas operadoras de ações de promoção e prevenção, buscando que as operadoras passem de apenas gestoras de acesso aos serviços para gestoras de fato de saúde, né, dessa população que tem planos de saúde. Então, acho que para uma introdução e para destacar a importância da obesidade na saúde suplementar, essas são as minhas colocações iniciais. Obrigada. Obrigada, excelente colocação. Agora eu queria ouvir um pouco a Gisele Bortolini. Olá, boa noite a todas e todos, né? Nós estamos agora com o deputado Luiz. Obrigada pelo convite, Marlene. É um prazer estar aqui com você, Cíntia, conhecer a Flávia, a Cristiane, que já conhecemos aqui do Ministério da Saúde, para debater um tema tão importante, né, como a obesidade. E aí, esse tema é, de fato, muito importante para o Ministério da Saúde, a gente vem reconhecendo ele como um grave problema de saúde pública. O Plano Nacional de Saúde, atualmente, novamente, a gente colocou como meta, a gente tem como meta tentar deter o crescimento da obesidade, né? A gente nem está tentando diminuir, porque a gente quer pelo menos tentar deter o crescimento da obesidade, né? Estabilizar a condição crônica, evitar que mais pessoas agravem essa condição. Então,
isso é um compromisso do Ministério da Saúde, né? Isso sinaliza o quanto o Ministério da Saúde, de fato, reconhece isso como um compromisso. Então, está no Plano Nacional de Saúde, mas isso já vem sendo uma prioridade do Ministério da Saúde, né? No plano de crônicas, publicado em 2011, que a doutora Cíntia colocou, já era uma meta, a única meta que não foi cumprida, mas a gente precisa continuar pensando e discutindo cada vez mais para avançar em políticas públicas para amenizar essa condição. No âmbito da década de nutrição, de 2016 a 2025, nós estamos vivendo a década de nutrição no mundo. E o Brasil foi o primeiro país no mundo a assumir compromissos, e a gente se comprometeu a tentar deter o crescimento da obesidade. Então, do ponto de vista do reconhecimento do problema, sim, né, o Ministério da Saúde reconhece que é um problema importante, e aí a gente vem desenvolvendo uma série de ações, né, mas acho que antes de entrar nas ações que vai ter depois da segunda rodada, é pontuar, né, que a gente reconhece, né, isso que você pontuou, que a obesidade não é só uma questão individual, né? São múltiplos fatores que determinam a obesidade, então não é só uma questão de informação, a gente precisa de políticas públicas no setor saúde e para além do setor saúde, né? A gente precisa de políticas públicas do legislativo, do executivo, do judiciário, para que a gente possa ter ambientes mais favoráveis a uma alimentação saudável. Então, é muito importante, né, esse pontuar que a obesidade ela tem múltiplas causas, então não é só uma questão individual, como você pontuou, né, que está muito vinculada ao estigma, né, que a pessoa está com excesso de peso por escolha própria, ou porque não conseguiu mudar seus hábitos, né, tem uma série de questões envolvidas, não é tão simples assim. E o fato de que no Brasil, né, a obesidade, pelo dado do Vigitel, a gente já está com 20,3% de brasileiros com obesidade, e excesso de peso é mais de 50% da população. E aí o que nos preocupa é que as crianças também já estão ficando com excesso de peso. E aí nós sabemos que quando a criança fica com excesso de peso, a chance dela se tornar um adolescente com excesso de peso e um adulto com excesso de peso é muito alta. Então, por isso a importância do que você pontuou, de nós pensarmos em ações de prevenção para proteger as gerações das crianças e adolescentes, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter oferta de ações, principalmente no Sistema Único de Saúde, para os 50% de brasileiros que já apresentam essa condição. E aí, um ponto importante da relação da obesidade, né, que a gente já conhece e já foi explicado no Brasil, é a relação com a alimentação não saudável, né? A alimentação não saudável é um dos principais fatores que impactam, né, no excesso de peso no brasileiro. A gente tem uma série de estudos no Brasil e fora do Brasil já mostrando que o maior consumo de alimentos ultraprocessados impacta no aumento da obesidade, das doenças crônicas, e isso tem um custo muito alto para o Sistema Único de Saúde, né? Porque uma vez que o indivíduo ele se torna uma pessoa com doença crônica, ele vai depender, ele vai apresentar aquela condição, né, principalmente diabetes, hipertensão, é muito difícil de ser revertida. E aí, com a pandemia do coronavírus, ficou evidente, né? A gente vem acompanhando todos esses estudos, desde o início o Ministério da Saúde vem acompanhando os estudos que mostram a obesidade e o risco das complicações, e vem pensando de como intensificar essas ações. E aí fica evidente, né, que o excesso de peso é um dos poucos fatores de risco que são modificáveis, né, para diminuir o agravamento ao COVID, porque a idade é um fator de risco para o agravamento, mas a gente não consegue alterar. Mas a obesidade, né, vem sendo discutida e reconhecida como um dos poucos fatores de risco, né, que se repercutem em complicações, agravamento do COVID, que ela pode sim, né, ser manejada, né? Então, não é que agora a gente quer que todo mundo volte ao MC25, mas a gente precisa ter políticas públicas para, de fato, ofertar para os indivíduos que já estão nessa condição os cuidados adequados e também políticas públicas que favoreçam os ambientes mais saudáveis. E aí, isso exige uma série de esforços, né? Não só do setor saúde, o setor saúde tem um papel importante, porque uma vez que o indivíduo, né, apresenta obesidade, ou hipertensão, diabetes, ou as complicações da obesidade, ele vai precisar mais do Sistema Único de Saúde, né, do que se ele não tivesse cometido com essa doença, e isso tem um impacto muito grande. A gente já tem, inclusive, estudos que mostram qual é o impacto, né, do custo da obesidade, da diabetes e da hipertensão para o SUS. E isso tende a crescer. Então, sim, com certeza, nós precisamos ter ações de prevenção,
né, para a gente evitar que mais brasileiros fiquem nessa condição, com o objetivo inicial de deter o crescimento da obesidade, quem sabe reduzir em crianças, e para isso a gente precisa de um esforço conjunto de muitos setores. Acho que para a primeira rodada, depois eu falo um pouquinho das ações do Ministério da Saúde. Obrigada. Agora eu queria convidar a Cristiane Martins Pantaleão. E obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, Marlene. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. O deputado Luizinho já está agora também, né? A todos e todas. Boa noite, pessoal que está assistindo. Como o pessoal já disse, né? Eu sou enfermeira, sou gestora municipal, na verdade, há 12 anos aqui do município de Ubiratã, um município que fica no Paraná, e estou agora como vice-presidente do CONASEMES. CONASEMES é uma instituição que representa os 5.570 secretários municipais de saúde desse país. Então, é uma instituição que apoia os municípios e os gestores municipais na organização do Sistema Único de Saúde. A gente sabe que os desafios para a gente conseguir fazer um SUS de qualidade, né, para esse país que é tão diversificado, né, tão continental, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, né, e com certeza a gente se organizar juntamente com o Ministério da Saúde, os estados, né, com o apoio dos deputados, eu acho que é fundamental, e das instituições também parceiras, né, é fundamental para a gente conseguir atingir o objetivo que é o único, que é conseguir fazer uma saúde de qualidade para todos. Né, com relação à situação da obesidade, não é diferente, né? O desafio ele é imenso e a gente conseguiu talvez tornar mais evidente, principalmente nesse momento de pandemia. A gente sabe que mais de 85% dos problemas de saúde da população são, de certa forma, devem ser resolvidos na atenção básica ou atenção primária, né? Que está presente nos 5.570 municípios do país. Então, independente da gente saber que a obesidade, ela leva uma gravidade que precisa da continuidade do cuidado em outros níveis de complexidade, mas, primeiramente, o que a gente precisa ter fortalecido e um serviço de qualidade é na atenção básica. Então, o foco do CONASEMES, ele, primeiramente, é apoiar os municípios na qualificação da organização da atenção básica em todo o país. Eu acho que esse é um dos principais desafios nossos. E a gente conseguiu identificar com essa pandemia a importância, né, do Sistema Único de Saúde em todos os lugares. A gente também conseguiu identificar, apesar dos desafios, né, que essa pandemia trouxe, o quanto nós somos criativos e o quanto é importante conhecer de fato o nosso território para saber atuar da melhor forma. Tanto que todos os guias e notas que saíram, né, de apoio à organização do sistema de saúde para atendimento aos pacientes com Covid, ele vem acompanhado de classificação de risco. Para eu conseguir cuidar melhor, eu preciso classificar. E independente, né, não somente o obeso, mas eu tenho que saber quem é a minha população, o que ela tem de problema, onde ela mora, como ela vive, para conseguir orientar ela e fazer com que ela viva melhor. Tanto que os guias que foram publicados, né, pelo CONASEMES, juntamente com o CONAS, o Ministério da Saúde, a gente teve o guia que ajuda a organizar o Sistema Único de Saúde durante a pandemia, também foi publicado recentemente um guia da vigilância epidemiológica, que fala sobre a importância do monitoramento, do rastreamento, né, de você identificar de fato como que população que está doente, como cuidar de cada, né, pessoa, né? Esses guias, a gente teve uma força-tarefa imensa durante esse período para conseguir passar e fazer com que esse material orientativo chegasse, de fato, na ponta, que é lá que precisa se organizar para atender melhor. Então, a gente conseguiu construir, implantar estratégias que antes da pandemia não eram tão utilizadas, principalmente estratégia virtual. A gente teve, por exemplo, uma parceria com a Zoom, onde a gente conseguiu mais de 40 mil licenças, e a partir dessa ferramenta a gente consegue atingir todas as equipes de saúde desse país.
né? E a gente, inclusive, temos uma licença para conseguir, de maneira simultânea, fazer uma capacitação com 30 mil equipes de uma só vez. Porque hoje nós temos no país mais de 51 equipes da atenção básica. Então, a gente precisa, né, focar no fortalecimento e na qualificação dessas pessoas para que a gente consiga avançar no cuidado. Não só obeso, mas todos os crônicos e pessoas que precisam da atenção primária, executando um serviço da melhor qualidade no país. E, é claro, então, entendendo que nós somos capazes, que apesar das dificuldades, da gente precisar avançar muito, mas a gente mostrou, principalmente nesse momento difícil, que nós temos uma organização em todo o país e que a gente precisa olhar com mais cuidado e qualificar ela para conseguir cuidar melhor das pessoas, principalmente dos idosos. Então, pensando, na verdade, nisso, agora eu penso que o desafio é o que nós vamos fazer com tudo isso que a gente conseguiu trazer de bom nesse momento de pandemia e dar continuidade. E o CONASEMES, antes mesmo da pandemia, em 2017, nós participamos da revisão da Política Nacional da Atenção Básica, e um dos propósitos da participação bem assídua do CONASEMES na revisão da política nacional foi justamente isso, conseguir colocar na política dizeres, na verdade, né, normas que colocasse para o gestor municipal a importância dele identificar os problemas que o território dele tem, para, a partir disso, conseguir atuar. E uma das situações, é claro, que é a obesidade. E a gente estava, nesse momento, inclusive antes da pandemia, buscando, juntamente com o Ministério da Saúde, com o CONAS, construir um programa que aí se chama Previne, que ele já está hoje andando, apesar da gente ter estacionado um pouco as discussões para conversar um pouco mais e melhorar ele, mas a gente estava estudando, então, o aprimoramento do Previne, para, a partir desse programa que visa o fortalecimento da atenção básica nos municípios, pensar em estratégias que ajudem a cuidar da população nos seus agravos, e um deles é a obesidade. Inclusive, por coincidência, a gente estava conversando com a Gisele, eu estava em Brasília na semana passada, e a gente ainda estava falando, temos que pensar em um indicador relacionado à obesidade, né? Então, eu acho que é isso. O CONASEMES, ele tem uma preocupação grande, tanto que a gente, como apoiadores dos municípios, visa principalmente fortalecer a atenção básica, que está em todo o país. E é claro que eu acho que a união de esforços e pensarmos juntos em qual a melhor estratégia, principalmente com relação à obesidade, vai fazer toda a diferença daqui para frente. Já temos algo iniciado, vou detalhar um pouquinho mais também depois no próximo bloco, né? Mas é claro que eu acho que a gente tem que continuar aprimorando e unindo forças para isso. E agora temos aqui o deputado Dr. Luizinho, né, que eu sei que acabou de chegar no Rio, o voo atrasou, por isso que ele não esteve aqui com a gente desde o começo. Fiz a sua apresentação aqui no início, né, do evento, mas eu queria que você agora brevemente se apresentasse para a nossa audiência. A gente está perto aqui, o tema é tão interessante que a gente está perto de 1.000 pessoas aqui nos acompanhando. Isso aqui para o Instituto Lado a Lado é motivo de muito orgulho, né? A gente conseguir ter uma discussão dessa, né? E à noite, nesse ambiente online. E aí eu queria muito, deputado, que você, né, que assim, à frente da Comissão Externa de Enfrentamento da Covid, eu acompanhei o trabalho seu e da deputada Carmen Zanotto à frente dessa comissão. Tive o privilégio de participar de 3 audiências públicas, né? Eu queria muito que você se apresentasse e que você falasse para a gente também como a agenda pós-Covid pode tratar questões prioritárias como atenção ao paciente com obesidade no país. Marlene, eu queria te agradecer aqui o convite, pedir desculpas por estar entrando aqui um pouco atrasado, porque o nosso voo, eu acabei saindo de Brasília e tendo que fazer um voo um pouco mais tarde. A gente tinha uma agenda lá com o ministro
o ministro Pazuello, e a gente acabou atrasando a nossa entrada aqui. Primeiro, dizer que eu sou médico ortopedista, fui secretário municipal de saúde de Nova Iguaçu, secretário de Estado do Rio de Janeiro, e a gente, como você ressaltou, está à frente da Comissão Externa de Enfrentamento das Ações da Covid-19 no nosso país. Acho que a Covid-19 deu uma grande oportunidade para todos os brasileiros entenderem a dimensão e a necessidade do investimento em saúde. O investimento em saúde, sem sombra de dúvida, ele mostrou a necessidade que o país precisa de reforçar o seu conhecimento técnico e reforçar suas equipes. Eu começo falando sobre um tema que não é exatamente esse, mas é da importância das residências multiprofissionais, importância das especializações, valorização da residência para formar bons médicos, para formar bons fisioterapeutas, nutricionistas, enfermagem. Nós precisamos ter uma qualificação técnica de alta qualidade. Então, essa é uma das grandes bandeiras que eu acho que vem para dentro dessa discussão. Se a gente não tiver um avanço para dentro da atenção básica, para onde está chegando na ponta do paciente, do aumento do número de profissionais ligados à alimentação saudável, a gente provavelmente não vai avançar nesse tema. A gente precisa ter nutrólogos, nutricionistas disponíveis à população dentro das unidades básicas de saúde. A gente precisa avançar nesse campo, que eu acho que, sem sombra de dúvida, ajuda no combate à obesidade. A Covid-19 mostrou o que a gente já conhecia de outras doenças, que é qualquer tipo de caso de saúde na obesidade, se a pessoa é obesa, ela se agrava, especialmente na Covid-19. Paciente que tem dificuldade quando você tem o obeso com diversas complicações, e na Covid-19, os maiores índices de morte, pacientes internados no ICTI, foram pacientes obesos. A gente precisa enfrentar essa luta com muita garra. A gente viu agora o Ministério da Agricultura querendo tirar do Guia Alimentar do Ministério da Saúde a classificação de alimentos ultraprocessados. A gente luta contra uma indústria que tem na mão a comercialização e a força do marketing, a força da entrada na casa das pessoas através dos meios de comunicação, das mídias sociais, a força dessa indústria que faz com que um alimento ultraprocessado pode ficar até mais barato do que um alimento normal, do que uma fruta, do que uns alimentos habituais que a gente precisa que a nossa população consuma. Acho que a gente tem uma pauta dentro do Congresso Nacional que vai avançar em alguns projetos de leis, e eu tive a oportunidade, no final de 2019, de conversar com a Gisele, com parte da equipe do Ministério da Saúde, ainda era o ministro Mandetta, de alguns projetos de lei que estão emperrados há muitos anos, eles não andam pelas comissões, que trata exatamente desse tema. E um tema que eu acho que seja fundamental para a gente tratar é a qualidade da nossa alimentação escolar. Não pode, com dinheiro público, com dinheiro dos governos, comprar alimento para levar a obesidade à nossa população. Acho que uma das regras fundamentais é o estabelecimento de um cardápio que seja disponibilizado para as nossas crianças. Talvez o maior programa hoje do mundo de alimentação é a alimentação escolar em todos os níveis, né? A capilaridade dos municípios, dos estados, tem que ter regra clara de qual alimento pode ser servido ou não. Porque o que está sendo feito hoje são muitos aí empresas que fazem alimentação escolar servindo lá farináceos, servindo alimentos ultraprocessados. Então, acho que a gente tem esse campo para avançar no Congresso Nacional, para poder ajudar no combate à obesidade. Não vejo de outra maneira, se a gente também não tiver um incentivo, além da melhoria da alimentação, o incentivo à prática esportiva. A gente ainda tem ali um costume de tratar a prática esportiva, a educação física como uma coisa do passado, e ela precisa estar dentro das nossas vidas, das vidas infantis. Eu defendo, né, que hoje, se a gente tem aí uma Secretaria de Esporte, ela deveria estar inserida dentro do Ministério da Saúde. No passado, Marlene, você vê o absurdo, o TCU considerou as academias da saúde como recurso que não deveria ser investido pela saúde, ele barrou esse projeto. Nada é mais importante que a prevenção à obesidade do que uma alimentação saudável com uma atividade física. Esse binômio ele tem que caminhar em conjunto. Nós temos um grande desafio na obesidade infantil, que a gente precisa entrar de forma precisa. Hoje as crianças eles têm cada dia menos atividade, eles estão à frente do computador, dos jogos eletrônicos. A gente precisa
mudar esse eixo, isso é um grande desafio, porque ao ficar no computador, a chance de ter uma alimentação menos saudável e comendo ali alimentos já prontos é muito maior, e além disso, fazendo menos atividade física. Eu acho que o Congresso Nacional tem uma missão muito forte. A gente, à frente da Comissão Externa do Coronavírus e no futuro, né, quando da retomada das atividades na Comissão de Seguridade Social e Família, podem todos contar com o nosso mandato voltado para essa causa. Eu acho que a gente só pode atuar num país como o nosso, um país em desenvolvimento. Nosso país ainda passa por inúmeras dificuldades financeiras e no campo socioeconômico. A gente precisa, mais ainda, de atuar preventivamente. A gente não pode ter o número de internações que o Brasil tem, número de complicações e doenças cardiovasculares que o Brasil tem, número de pacientes diabéticos que nós temos. Isso só vai acontecer, só vai cair esses índices se a gente fizer um investimento muito forte no campo da obesidade. Que as doenças cardiovasculares, que a diabetes, estão ligadas diretamente à alimentação. Além disso, a gente vê crescendo os índices de paciente oncológico, que também está ligado à alimentação. Então, eu agradeço aqui o convite e fico à disposição, Marlene, para participar com vocês. Obrigada, deputado. E aí eu queria agora que a doutora Cíntia ajudasse aqui nesse segundo bloco e que você agora dividisse aqui comigo essa moderação. Então, essa rodada fica com você. Claro. Muito bem, foi ótimo ouvir todos vocês, né? Que todos temos um discurso bastante alinhado, né, de que, de fato, a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública na nossa população, né, e que a gente tem que realmente ter uma agenda para enfrentar esse problema. Então, eu vou começar com a Flávia, né, para a gente manter a ordem que a gente teve no primeiro bloco. E você comentou, né, em relação ao papel da ANS em incentivar o monitoramento e o tratamento de doenças crônicas, inclusive com a elaboração do guia. Como tem sido isso na prática, né? Como que a ANS ela tem participado desse monitoramento, após esse guia, se vocês já conseguiram ter resultados, como que isso tá funcionando na prática? Bem, Cíntia, a agência ela vem, ao longo dos anos, né, estimulando as operadoras a organizarem os seus serviços de saúde, o seu modelo de atenção à saúde, como um conjunto de estratégias e ações integradas e transversais que nós denominamos de programas Promoprev, né? Programas de promoção à saúde e prevenção de riscos e doenças. O grande desafio é medir, né? Não é um desafio só para a agência, mas é um desafio no mundo todo, a gente medir esses desfechos, né? Esses resultados em saúde para essas populações que são inscritas e acompanhadas nesses programas de promoção da saúde, e isso é um ponto que está em discussão atualmente na agência, né? É objeto de um projeto que consta na nossa agenda regulatória de 2019 a 2021, e o objetivo é a gente conseguir fazer com que as operadoras organizem as suas redes de atenção para sair desse modelo centrado na doença, né? Para que elas se entendam, como eu falei, elas parem de atuar apenas, deixem de atuar apenas como gestoras de acesso aos serviços que são de cobertura obrigatória, para passar a se compreender como importantes na gestão da saúde, né? Até porque dentro do seu modelo de negócio, as operadoras elas precisam de clientes, e clientes quanto mais saudáveis, melhor para essas operadoras. Então, as operadoras elas detêm a informação, né, como colocou a Cristiane, a importância desse conhecimento do perfil epidemiológico para traçar essas ações, essas estratégias, e as operadoras elas têm essa facilidade de avaliar e conhecer o perfil da sua população, organizar os seus serviços de forma a
atender à necessidade daquele perfil específico, de acordo com a faixa etária, de acordo com a prevalência de doenças, né, que pode ser observado, pode ser acompanhado a partir da utilização dos serviços, organizar essa rede de atenção, a porta de entrada, o acesso à entrada nesse sistema, né, de saúde, na prestação do serviço, e a partir do momento que esse beneficiário ele entrou na rede, ele passar a ser acompanhado ao longo de toda a sua jornada, né, integrando ações de promoção e prevenção da saúde. A agência vem estimulando as operadoras a oferecerem esses programas de promoção como uma ferramenta de gestão mesmo, né, da saúde dos seus beneficiários. E para isso é preciso engajar todos os atores envolvidos, né? Tanto as empresas contratantes, que são responsáveis por 2/3 dos beneficiários, dos vínculos de beneficiários aos planos de saúde, como os próprios beneficiários terem o conhecimento daquilo que é ofertado, da diferença poderem comparar, e esse é um desafio e é um papel da agência, de dar conhecimento aos beneficiários daquilo que é ofertado, de que operadoras organizam seus serviços, né, por área de atenção, para o combate aos fatores de risco, à obesidade, para o enfrentamento da obesidade. Hoje nós temos, do total de operadoras, cerca de 700 operadoras ativas, médico-hospitalares, com beneficiários, nós temos 414 operadoras com programas de promoção da saúde, são quase 2.000 programas cadastrados em diversas áreas de atenção, sendo que a linha de cuidado da obesidade ela é tratada de forma transversal pelas áreas de atenção de saúde do adulto e idoso, saúde da mulher, da criança, saúde do homem, e tratando todos esses fatores de risco, né, como bem colocou o Dr. Luiz, da alimentação, da importância da alimentação saudável, e por isso também a responsabilidade da agência como órgão regulador de estar sempre, periodicamente, revisando o rol de procedimentos para garantir o acesso em tempo oportuno aos serviços de saúde de forma multidisciplinar, né, para o combate, para o acompanhamento do paciente com obesidade, com sobrepeso e obesidade, trabalhando ações para estimular a alimentação saudável, a prática de exercícios físicos, o combate à diabetes, o acompanhamento do paciente diabético. Hoje nós temos cerca de 86% dos programas voltados para a obesidade, que têm ações voltadas para o combate ao enfrentamento à obesidade na área de atenção da saúde do idoso e seguido também da área da saúde da criança e adolescente, né? 45% dos programas desenvolvidos têm alguma atuação na linha de cuidado da obesidade. Quando a gente olha que essa crise sanitária atingiu os setores da economia de uma forma, né, tão impactante, e a gente vê que no setor de saúde, na saúde suplementar, essa crise, os beneficiários estão buscando manter os seus vínculos, às vezes deixando de pagar outras contas, mas para eles se manter vinculado ao plano de saúde. Assim como colocou o Dr. Luiz, mais uma vez, essa crise sanitária nos mostrou a importância do fortalecimento dos sistemas de saúde. O SUS, né, como a nossa base, né, para a população brasileira, e também o sistema de saúde suplementar. A gente vê o esforço da população em manter os seus vínculos ativos, e é importante que as operadoras entendam o seu papel, então, na contribuição para o desenvolvimento do país, para a saúde, para a gestão da saúde dessa população, no enfrentamento a essa doença, nessa crise atual, e para o enfrentamento das doenças em geral. Espero ter respondido aí todas as suas... Sim, Flávia, foram ótimos os seus comentários. Eu vou agora conversar um pouco com a Gisele, né, que foi a segunda pessoa do primeiro bloco, né? E, Gisele, você tocou num ponto que eu acho fundamental,
que é a questão da obesidade infantil e a obesidade no adolescente, né? A gente sabe que 90% das crianças que têm obesidade precoce, né, até 3 anos de idade, serão adolescentes obesos, e que 84%, né, dos adolescentes com obesidade, eles serão adultos obesos, né? E tentando juntar essa discussão, né, do PCDT, que ele é voltado, né, para o indivíduo adulto, quais são existe, assim, um projeto de também incluir e talvez endereçar essa questão para esse público, né, de crianças e adolescentes também? Legal, obrigada, né, pela oportunidade. Acho que primeiro vou pedir desculpas que eu acabei não me apresentando de onde é que eu sou, né, Gisele, do Ministério da Saúde. Eu sou servidora. Aqui no Ministério da Saúde tem uma coordenação que chama Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, que fica dentro da Secretaria de Atenção Primária, que a Cristiane falou muito. Então, a gente tem um papel muito forte na atenção primária, e essa política, ela é responsável pela implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né? No Brasil, na nossa Constituição, a gente tem garantidos a saúde e a alimentação. Então, nós trabalhamos com 2 direitos fundamentais, né, que é a saúde e a alimentação. E claro que a gente não faz nada sozinhos, a gente conta com nossos gestores estaduais e os gestores municipais e os profissionais, que é de fato quem estão lá na ponta, né, com vínculo com as famílias. Então, o SUS, ele é organizado dessa forma, né, e eu estou aqui no Ministério da Saúde, nessa área que é responsável pela formulação, né, e apoio à implementação nos estados e nos municípios dessas políticas de alimentação e nutrição. Então, vou contar um pouquinho do que a gente vem fazendo, do que a gente vem pensando. Foi um ano muito intenso mesmo, de olhar para a obesidade, de pensar em novas propostas, né? Olhar para as ações que já deram certo, para o que não deu certo, olhar para experiências dos outros países, né? A gente viu que Portugal foi o primeiro país que reduziu a obesidade infantil. A gente está em cooperação com eles, tentando aprender tudo que eles fizeram para a gente tentar colocar em prática aqui. Mas assim, o que a gente tem assim em eixos, né? O primeiro ponto que a gente tem organizado é a vigilância, né? A vigilância, principalmente na atenção primária. Então, os indivíduos que frequentam a unidade básica de saúde têm seu peso e a sua altura avaliada. No ano de 2019, a gente tem dados de 30 milhões de brasileiros. É aquém do número de indivíduos que frequentam uma unidade básica de saúde, mas com isso já é possível, né, a gente ter um retrato. A gente está com o Atlas da Obesidade por unidade da federação pronto para divulgar, e o nosso desafio sempre é aumentar, né, o número de indivíduos que, ao procurar uma unidade de saúde, tem o seu peso avaliado, né, e registrado porque o peso faz parte da avaliação da condição. Então, a gente tem esse grande desafio de aumentar, né, o número de indivíduos que, durante a procura, né, numa unidade de saúde, tem a sua condição do peso avaliada. Além disso, o Ministério da Saúde financia vários inquéritos nacionais, a Pesquisa Nacional de Saúde, o Vigitel, então a gente acompanha, a gente sabe qual é o perfil, qual a prevalência anual de obesidade, né, em todas as faixas etárias. Aí, a gente tem um conjunto de ações de organização dos serviços, né? Em 2013, nós publicamos uma linha de cuidado que tenta organizar as regiões de saúde, né? O que a atenção primária precisa ofertar, o que a atenção PC especializada, como é que funciona a regulação, como é que é a cirurgia bariátrica, depois a cirurgia bariátrica, para onde esse paciente vai. Então, tem uma linha que apoia os estados e municípios a se organizarem, né, em termos de gestão. E aí, atualmente, né, você pontuou que passou para o consultor público o PCDT, ele é só uma das ações que estão em cursos, né? Por quê? A gente viu, né, que ainda tem um grande desafio, que foi um pouco do que a Cristiane falou, que é de qualificar ainda mais as ações que são ofertadas, principalmente na atenção primária, de olhar também para a condição obesidade, né? E aí a gente vem elaborando uma série de cursos de formação para os profissionais. Nós estamos com 3 cursos autoinstrucionais para profissionais de atenção primária. Em 6 meses chegou a 50 mil pessoas, então são cursos que estão sendo muito procurados. Agora a gente vai lançar um curso de especialização para profissionais de atenção primária sobre a temática de obesidade.
A gente está finalizando um manual da obesidade, de tratamento da obesidade infantil, que foi o que você perguntou, porque o PCDT atual ele só tem foco em adulto, né? Então a gente está finalizando, acho que mais ou menos daqui a um mês a gente vai ter um protocolo de como é que é o tratamento da obesidade infantil para apoiar as equipes, principalmente da atenção primária, a olharem para essas crianças e qualificarem as ações de cuidado. E também a gente está finalizando outros materiais para atenção primária, são materiais para apoiar a equipe mínima, principalmente o médico e o enfermeiro, e onde tem, né, os outros profissionais, porque a atuação multiprofissional ela é muito importante, mas a gente trabalha com o modelo de equipe mínima, de reforçar a equipe mínima, porque tem várias coisas, né, e pensando que 50% da população tem excesso de peso, ou seja, a cada 2 pessoas que entram na unidade básica de saúde, uma tem excesso de peso. Então, a gente trabalha muito com a formação e a qualificação dos médicos da atenção primária, dos enfermeiros da atenção primária, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Então, a gente está investindo, elaborando uma série de materiais, inclusive guias de aconselhamento breve, né? Então, a gente tem os guias alimentares, que vocês conhecem, tem as versões resumidas, mas eles são extensos. Então, a gente está elaborando para o profissional da atenção primária guias de breve intervenção, né, que a gente já viu na literatura que eles funcionam muito. Você tem 5 minutos numa consulta, você pode aproveitar para fazer um aconselhamento breve. Então, nossa ideia é disponibilizar esses instrumentos para os profissionais da atenção primária para fazer o aconselhamento sobre alimentação, olhando para os principais fatores, né, de risco. Além disso, a gente está finalizando uma linha de cuidado, mas mais clínica, né, que ela é numa plataforma online. A gente já tem a linha de cuidado do AVC, foi discutida do diabetes, hipertensão, e agora a gente está finalizando a da obesidade. Elas vão estar disponíveis até final do ano, e elas trazem um pouco do itinerário, né, e quais são as condutas clínicas esperadas, né, quando o indivíduo tem um IMC abaixo de 30, acima de 30, acima de 40, o que é atenção primária, quais são as condutas da atenção primária, né, sempre no tripé, claro, de alimentação saudável e atividade física. Então, isso também é algo novo. Atualmente também está em consulta pública o novo plano de doenças crônicas do Ministério da Saúde, né, que traz quais são as ações mais efetivas. Ainda esse ano vai ser lançado o Guia de Atividade Física, que passou pela consulta pública, que fica aqui na Secretaria de Atenção Primária também, que vai trazer recomendações de atividade física para a população. Até então, a gente não tinha um guia, vai ser o primeiro guia do Ministério da Saúde que recomenda ações de atividade física. O programa Academia, que já existe, né, como o deputado Luiz colocou, que está próximo das unidades básicas de saúde. Os guias alimentares, né, que são nosso principal instrumento, onde a gente consolida todas as evidências científicas e tenta traduzir de uma forma simples para a população o que é uma alimentação saudável, né, a partir de fotos, que é o arroz, é o feijão, né, o que a gente recomenda? Arroz, feijão, mandioca, batata, né, o pão de manhã com manteiga, o café com leite, né, então alimentos que são produzidos no Brasil. Então, os guias, eles são o carro-chefe, e aí o que a gente vem discutindo um pouco nesse contexto do Covid, né, e acho que depois a Cristiane pode até pontuar porque é público, a gente está discutindo uma ação específica, né, que foi pactuada na CIT, que é para intensificar as ações, né, de obesidade, diabetes e hipertensão na atenção primária, no contexto do Covid mesmo, né, porque realmente a gente viu essa associação, a gente acompanhou os estudos que a Cintia pontuou, e a gente está, né, nesse esforço, junto com o CONAS e CONASEMS, de fazer os gestores olharem também para essa condição e qualificarem ainda mais o que eles já fazem. E aí, vinculado à obesidade infantil, o que a gente está fazendo? Então, a gente, na atenção primária, a nossa ideia é qualificar a atenção ofertada aos indivíduos, principalmente os adultos, e para as crianças, a gente vem discutindo desde dezembro do ano passado, e aí em função da pandemia, a gente acabou adiando o nosso lançamento, a gente está ainda numa fase de construção interna, né, mas a nossa ideia é pensar num plano de prevenção da obesidade infantil, que ele vai para além da saúde, porque a gente sabe que a obesidade infantil não é só uma questão de saúde, a gente precisa de rua de lazer, a gente precisa de espaço para a criança correr, para a criança brincar, a gente precisa de uma alimentação na escola saudável, a gente precisa de uma série de ações, né, que vão para além do setor saúde. Então, a nossa ideia é aprimorar essa estratégia,
discutir com nossos parceiros da saúde e para além da saúde, para tentar fazer com que as cidades, né, seria um processo de adesão, que os municípios fariam a adesão, envolvendo os prefeitos e as diversas áreas, para realmente intensificar e a gente ter cidades mais saudáveis, e as cidades mais saudáveis, com isso, focadas nas ações efetivas de prevenção da obesidade infantil, principalmente as que recentemente foram divulgadas pelo Banco Mundial e a OCDE, né, que foram duas instituições que recentemente fizeram um alerta aos países do impacto econômico da obesidade e fazem uma série de recomendações. Então, sim, é uma prioridade do Ministério da Saúde, e a gente vem tentando trabalhar arduamente em qualificar tudo que é feito, mas é uma ação que também depende de muitos parceiros, né, como eu já pontuei, do executivo, do legislativo, da educação, da agricultura. Então, precisamos unir muitos esforços para a prevenção da obesidade infantil. Obrigada. Obrigada, Gisele. Quanto trabalho, hein? Quanto trabalho que vocês têm feito. Parabenizo aí a você, sua equipe no Ministério da Saúde. E eu agora vou falar com a doutora Cristiane, né? Que justamente a Gisele até já meio que pontuou, que eu acho que é bem importante a gente discutir, né? Que, claro, a gente tem como rastreamento, né? A gente primeiro tem que usar o rastreamento para poder fazer um diagnóstico, né, da nossa população que frequenta a unidade básica de saúde, para poder utilizar esse indicador. E qual tem sido assim, o principal desafio na atenção básica para justamente monitorar isso, para realmente estar efetivamente diagnosticando o excesso de peso, a obesidade e enfim, trazendo essa questão para o paciente mesmo, né? Porque um dos grandes problemas e que várias pesquisas elas mostram é que o paciente com obesidade não é diagnosticado, né? Então, assim, ele vai à unidade básica de saúde, é uma grande oportunidade de você poder detectar, de você poder avaliar o estado nutricional dessa pessoa, para, inclusive, poder abordar, né? Então, quais têm sido os desafios que vocês têm encontrado na atenção básica? Obrigada pela pergunta. Então, como eu disse anteriormente, né, o CONASEMES, ele vem colocando no centro das discussões a nível nacional a organização da atenção básica no país já há alguns anos, né, e a gente fez isso de forma muito presente com relação à atualização da portaria da atenção básica em 2017, e começamos a construir isso na prática por meio do programa, da implantação do programa Previne, né, que aconteceu em 2019, mas que a gente, infelizmente, interrompeu um pouco as discussões devido à pandemia, mas a gente já retomou novamente. E o que traz de diferente, então, essa nova portaria, juntamente com esse programa Previne? Então, o que a gente tenta orientar os municípios? Primeiro, que a gente não pode mais vincular número de pessoas à equipe, sim, quem são essas pessoas, né? Então, não é 3.500 pessoas por equipe de saúde da família, não é esse o parâmetro que nós temos que levar em consideração na hora de organizar a atenção básica no município, mas sim, se eu dou conta de cuidar dessas 3.500 pessoas, no meio dessa população, eu tenho quantos obesos, quantos hipertensos, quantos diabéticos, quantas crianças, quantos idosos, quantos são alto, médio e baixo risco. Então, esse é um desafio enorme para a gente conseguir fazer em todo o país, né? E sem contar que nem cadastro a gente não tem de toda a população, né? A gente até começo desse ano, a gente tinha 90 milhões de pessoas cadastradas apenas nessas 51 equipes de saúde da atenção básica. Então, a gente precisa primeiro de tudo, tanto que é isso que o programa Previne traz de mais forte, é cadastrar. Eu preciso colocar essas pessoas no sistema para saber quem elas são, onde elas estão,
né? E a partir disso começar a pensar. Então, qual município que vai precisar ser priorizado na questão da orientação da obesidade? Qual região? Onde está focado o problema? Então, a gente tem um desafio enorme pela frente. Apesar da pandemia ter, de certa forma, paralisado, né, ou diminuído, reduzido um pouco a intensidade desses cadastros, né? A gente já vem conversando, inclusive, com as equipes e com os municípios para a gente começar a retomar isso novamente, com segurança, porque hoje nós conseguimos, sim, voltar a trabalhar e atuar na atenção básica em todos os sentidos, com segurança, pois aprendemos a fazer isso, né, durante esse período. Então, esse é um esforço imenso que a gente tem que fazer e que é o primeiro de tudo. Nós temos que saber onde o problema está, qual a intensidade do problema, e para isso a gente tem que conhecer e cadastrar toda a população. Outro ponto importante também que o programa Previne traz, e a portaria, né, a Política Nacional da Atenção Básica também traz, é a importância da gente integrar a vigilância com a atenção básica. Eu jamais vou conseguir fazer qualquer ação no meu território se eu não tiver a vigilância desse território, se eu não conseguir fazer o monitoramento dessas pessoas, rastrear essas pessoas. Então, a importância da gente, né, ensinar mesmo, e eu acho que mais do que nunca nós conseguimos fazer isso com a pandemia da Covid, infelizmente, mas é assim, ó, então como que eu vou manter, né, essa vigilância diferenciada que a atenção primária precisa fazer para conseguir cuidar melhor da sua população? Então, é um desafio que a gente tem ainda que implementar e fortalecer para os outros cuidados, não só para a Covid, mas para a população em geral. Outra questão também é a questão da importância do trabalho da equipe multiprofissional, e isso foi um dos itens discutidos, né, muito fortemente em todo o país, que a nossa intenção, quando a gente discutiu o trabalho do NASF, né, quando a gente falou assim, olha, o importante não é a estratégia NASF em si, mas sim o trabalho da equipe multiprofissional que existe dentro do NASF. E a gente tem que trazer de todas as formas essa equipe multiprofissional para dentro da equipe da atenção básica. Como vocês disseram, né? Se nós temos 50% da população hoje sobrepeso, é lá dentro da equipe da atenção básica que eu tenho que ter um nutricionista. Não é numa equipe separada. Então, e qual equipe precisa de mais tempo da nutricionista? Porque numa cidade eu não tenho o obeso espalhado de maneira igual em toda a cidade. Então, qual equipe que precisa de mais tempo? Ou um psicólogo, né? Ou assistente social, né? Então, a ideia nossa nessa discussão da importância da equipe multiprofissional dentro do programa Previne, é buscar, inclusive, aumentar, né, e aumentar a adesão mesmo e o trabalho da equipe multiprofissional dentro dessas 51 equipes da atenção básica em todo o país. Outro desafio também nosso é fazer com que a atenção básica regule, porque por mais que a gente precisa que o paciente faça cirurgia, mas esse paciente obeso, que um dia vai precisar de um tratamento ou de uma cirurgia, ele precisa voltar para a atenção básica, porque é a atenção básica é que vai monitorar. Então, a atenção básica, ela precisa entender a importância dela ser o centro, o condutor, né? Ela precisa conduzir a situação como um todo. Então, eu vou encaminhar o paciente para um especialista, eu vou encaminhar o paciente para uma cirurgia, mas o paciente é meu. Eu preciso, quando ele voltar, ajudar ele a manter o peso, continuar cuidando da saúde dele. Então, essa regulação da média e da alta complexidade a partir da atenção básica é fundamental de ser reforçada. E também a importância da gente trabalhar o autocuidado, né? E para isso, sozinho, só saúde, é claro que a gente não dá conta. Então, o trabalhar de maneira intersetorial, como, né, o deputado disse, outras, né, várias pessoas disseram hoje, é fundamental e é um desafio, porque não é fácil. Né, você colocar a Secretaria de Educação, de Esporte, de Saúde, sentar e pensar num plano conjunto não é fácil, mas é necessário, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a colocar... Pai do amigo meu, Luizinho. Faço um novo amigo que é meu aí. E eu até, né, para finalizar, eu acho que para a gente conseguir dar conta de fazer tudo isso, né, a gente precisa de um sistema de informação que funcione no país inteiro. Porque para eu saber como eu tenho que trabalhar, eu tenho que saber a informação correta, no tempo certo, na hora certa.
E isso é um desafio, que é o que a gente fala assim, ó, primeiro vamos arrumar o sistema de formação, depois a gente arruma as outras coisas, porque senão a gente começa de maneira errada, sem saber realmente onde ir primeiramente, né? E a partir disso, claro que pensar, né? Como pensar em um financiamento diferenciado de acordo com a necessidade real, começando por onde precisa primeiramente, e é claro que também até escutando a Gisele falando, eu acho que para nós do Conasems é muito importante a questão da educação permanente. Então, esses materiais de apoio, é lógico que não só a publicação deles, mas o trabalho de educação permanente a partir desses materiais, eu acho que vai fazer também toda a diferença, né, na consolidação do cuidado ao obeso e na efetivação, no fortalecimento daqui para frente. Então, acho que a gente tem desafios, mas a gente tem possibilidade, né? As equipes estão aí, nós estamos aqui, trabalhando de maneira conjunta, conversando, e com certeza, assim, são itens que são possíveis, e a gente sabe que existe um esforço, né, da parceria dos deputados, do Conasems, do CONAS, Ministério da Saúde e instituições em buscar realmente acertar e conseguir organizar para a gente atender essa população que precisa urgente do nosso cuidado. Muito obrigada. Obrigada, Cristiane, foi ótimo. E agora eu vou conversar com o doutor Luizinho, né? Durante a apresentação, né, que eu fiz no início aqui do webinar, um dos pontos que eu trouxe foi a questão do estigma, né? A obesidade, ela é uma doença muito estigmatizada, o paciente com obesidade sofre muito estigma. E como que o senhor vê, como que o legislativo ele pode trabalhar na redução da estigmatização do paciente obeso? Cíntia, é uma abordagem bastante complexa, né? Para a gente, no ponto do Poder Legislativo, que é quem faz as leis, né, conseguir fazer uma abordagem direta sobre esse assunto. Eu acho que pode caber a gente e ajudar o fortalecimento das equipes multiprofissionais, né? Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental para trabalhar com esse tipo com esse paciente obeso. Entender que hoje não existe uma atenção básica, não existe atenção em saúde só focada no médico, é muito importante a equipe multiprofissional, né? Eu quero parabenizar aqui a tua atuação e do lado a lado da Marlene, por fazer uma abordagem na saúde suplementar e no sistema público. Hoje é fundamental que essas duas estruturas trabalhem junto como um sistema nacional de saúde, né? A gente tem mania de achar que a saúde suplementar ela não faz parte do nosso sistema nacional de saúde, ela sim faz parte, ela é integrante desse sistema. E para trabalhar com essa parte, a gente precisa de fortalecimento de ações no campo de assistência multiprofissional, no campo da psicologia, no campo da educação. É muito importante fazer seminários com os professores, envolver a educação, principalmente que essa estigmatização começa já na primeira infância, já na criança, já no adolescente. É ali que ela vai começando a ficar alijada da sociedade, é ali que ela começa a não participar das atividades físicas, porque o menino é gordinho, porque ele tem mais dificuldade para jogar bola, ele não corre muito, precisa desse envolvimento. Enquanto Poder Legislativo, eu não vejo outra forma de atuação nossa. É claro, a nossa participação efetiva aqui, como eu estou aqui participando com vocês, ela pode ajudar na quebra desses paradigmas. Mas no campo legislativo, eu acho que muito mais na questão de ajudar no fortalecimento das equipes multiprofissionais na atenção à saúde e na educação do que em um outro formato. Em relação à questão da prevenção, né? Eu acho que foi muito oportuno a sua defesa em relação ao Guia Alimentar da População Brasileira, né? No seu primeiro comentário, e queria, então, conversar um pouco sobre que possibilidades, né, que o Legislativo poderia atuar em relação à prevenção, como, por exemplo,
a questão do marketing de alimentos voltado ao público infantil, como que o senhor enxerga essa questão, ou então sobretaxação de alimentos, como que é a sua opinião nesse sentido? Olha, nós temos um grande desafio pela frente. Um país como o nosso, que tem uma atividade socioeconômica em desenvolvimento e com muitas pessoas aí. Nós achávamos que nós tínhamos 13 milhões de desempregados. Com o auxílio emergencial, a gente olhou uma população de quase 60 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Então, o discurso de que a necessidade de empregar, de industrialização, ele às vezes parece um discurso mais fácil, né, para você ganhar uma população olha, vamos trabalhar, a gente não pode restringir marketing de produto, a gente precisa que o Brasil produza, mas tem um impacto muito superior na outra ponta. O que eu acho que a gente pode fazer no termo do Congresso Nacional é, primeiro, disciplinar a questão da alimentação escolar. Acho que esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Eu tinha conversado que esse ano a gente iria focar um pouco nessa causa da alimentação escolar. Eu acho que ali está um grande ponto do que cria vício alimentar. A gente entrar dentro da alimentação escolar porque é dinheiro público. E dinheiro público nós temos obrigação de decidir corretamente. E aí eu acho que nesse campo a alimentação escolar é um grande ponto. Outra coisa que eu vejo que a gente precisa acessar e crescer, é aqueles marketing de emboscada, marketing de oportunidade para as crianças, né? Olha, você compra um sanduíche e ganha um brinquedo, você compra um biscoito e ganha alguma coisa. Esse marketing de oportunidade também ele pode ser trabalhado. Mas, de uma forma geral, o avanço dos projetos de lei na casa, você trabalha com grandes grupos corporativos barrando alguns projetos. Alguém pede vista, tem um projeto de lei de alimentação saudável na casa que está há anos, talvez 10 anos tramitando e não consegue andar, porque sempre alguém pede vista, alguém barra esse projeto. A gente precisa trabalhar no campo dos nossos líderes para poder levar essas pautas ao plenário da Câmara e do Senado para serem votadas. Acho que a gente tem um desafio muito grande. Eu quero aqui deixar a minha sugestão dentro do guia prático de alimentação saudável, que a gente possa transformar isso num aplicativo, né? Se precisava vir para um aplicativo de celular. Você sabe, Cíntia, uma das grandes lutas da minha vida é a carteira de vacinação online, né? Não é possível ainda a gente ver as crianças e as mães entrando no posto de saúde, né? A mãe levando um filho pela mão, outro filho no colo, procurando aquela caderneta de papel, né? Tá aí, vaza a mamadeira em cima da caderneta de papel. Ou quando a gente vai viajar, ninguém acha vacinação de febre amarela. Parece que é uma coisa do século passado, e quando a gente pode fazer uma carteira de vacinação online. Nesse campo da informatização, a gente precisava ter um guia prático, informação aqui, todo mundo tem, eu estou fazendo aqui esse Zoom com vocês pelo meu celular, que a gente possa acessar o aplicativo e entender a classificação de cada alimento de forma muito prática. Eu acho que a informação é a chave, as possibilidades de substituições alimentares. Olha, você deixa de comer um biscoito para comer uma fruta ou para comer alguma coisa, o que aquilo vai te trazer de calorias? Minha sugestão para o Ministério da Saúde é trazer isso para o campo dos aplicativos, para ser uma coisa que se torne mais utilizável não só pelos pacientes, mas também para quem está na unidade básica de saúde. E fica uma coisa que sempre vem na minha cabeça, que é usar o nosso exército. Nós temos um exército, que são os agentes comunitários de saúde, que vão na casa das pessoas, que podem levar informação, que podem ajudar. Quando a gente entra na nossa fase de epidemia de dengue, né? Eventualmente, sempre a gente tem sazonalidade com dengue, zika, chikungunya, agora pelo mosquito Aedes aegypti, quando entra ali aquele período de verão, você tem os agentes comunitários, agentes de endemia. A gente poderia treinar esses agentes comunitários nossos de endemia também com orientações alimentares, isso seria complementar. Além dele fazer essa prestação de serviço público, ele também vai aprender. Então, eu acho que é uma das coisas que a gente pode induzir como política pública. É um desafio muito grande, eu gosto de participar até para ouvir e para aprender. Uma das coisas que a gente aprendeu com a própria equipe do Ministério sobre alimentação saudável, sobre alimentos ultraprocessados, vem da gente participando e aprendendo a cada dia mais com os assuntos.
Muito bem, Marlene. Eu passo agora para você. Tá, eu estou aqui quase enlouquecida, porque são inúmeras perguntas aqui, a gente ficaria aqui até meia-noite, mas tem algumas perguntas que eu acho que é importante e tem algumas que foram endereçadas à Flávia. Eu queria que a Flávia respondesse. Eu vou juntar aqui duas, Flávia, porque aí acho que fica mais fácil. O Brasil é hoje um campeão de cirurgia bariátrica. Esse deveria ser o único tratamento da obesidade? Como ficam as outras questões, como o acompanhamento dos pacientes? E tem uma outra aqui, que é como seria possível a ANS participar mais ativamente no debate de combate ao incentivo ao monitoramento e tratamento de doenças crônicas, principalmente a obesidade, pelos planos de saúde. Tem outras aqui, mas essas duas eu acho importantes. Bom, em relação a essa segunda pergunta, né, a agência vem atuando fortemente, promovendo não só na produção, né, de guias e manuais para a organização dos serviços para combate e enfrentamento das doenças crônicas, estimulando as operadoras a se organizarem, né, integrando essas ações de promoção e prevenção, mas também atuando no fortalecimento, no desenvolvimento de projetos piloto de fortalecimento da atenção primária, assim como colocaram a Cristiane e a Gisele, também colocaram a importância disso no SUS, também para a saúde suplementar, o fortalecimento da atenção primária é fundamental. E a agência vem estimulando as operadoras, criando projetos pilotos, divulgando cada vez mais também essas ações das operadoras. Durante a pandemia, a gente identificou diversas iniciativas das operadoras de planos de saúde diante desse cenário em que as pessoas ficaram em casa, pararam de buscar atendimento, né, pelas recomendações mesmo de isolamento social, de distanciamento, para evitar o risco de contaminação. Por outro lado, essa mesma população que já tem doenças crônicas, que tem problemas de excesso de peso, de obesidade e que precisam continuar os seus acompanhamentos de saúde, como é que elas poderiam ser acompanhadas para que elas não se tornassem um risco ainda maior para o desenvolvimento da doença. E foi muito interessante a gente observar diversas estratégias de operadoras. A gente até realizou um evento para compartilhamento dessas experiências, né? E operadoras, a partir da telesaúde, da telemedicina, passaram a fazer busca ativa desses beneficiários, né, que já eram acompanhados, já estavam em acompanhamento por algum programa de promoção e prevenção, para que eles mantivessem a sua rotina de cuidado, né? E isso é algo que a gente precisa replicar, compartilhar, estimular que outras operadoras adotem comportamentos semelhantes. Em relação ao tratamento, acho que eu não sou a pessoa mais adequada para falar qual é o melhor tratamento para o combate, para o enfrentamento da doença, mas o que a agência se preocupa, como eu falei, né, durante o debate, em garantir o acesso a todo o tratamento clínico e cirúrgico para o combate à obesidade, né? Para a redução desse fator de risco tão importante, né? Dessa doença, né? Para o tratamento da doença. E também estabelecendo prazos máximos de acesso a essa cobertura. Desde 2011, é uma política da agência estipular prazos máximos para acesso aos serviços de saúde, né, de acordo com o tipo de atendimento. Então, as consultas, elas têm um prazo máximo para que as operadoras garantam o acesso dos beneficiários. Os beneficiários que têm dificuldade de acesso podem recorrer à agência para cadastrar uma reclamação, e isso é um programa. A gente faz um programa de monitoramento da garantia de acesso, de atendimento dos beneficiários aos serviços de saúde de cobertura obrigatória, e que vem se mostrando cada vez mais efetivo, né, no acesso, na garantia desse acesso aos beneficiários.
Então, a preocupação da agência é em definir, em garantir que a cobertura abranja todos esses níveis, né, tanto no tratamento clínico como no tratamento cirúrgico, e também garantir que esse acesso seja dado em tempo oportuno, né, porque também não adianta você pagar um plano de saúde, você ter a necessidade do atendimento e não conseguir esse atendimento num momento oportuno. Então, acho que é basicamente isso. Obrigada. Doutor Luizinho, como o Legislativo pode apoiar a discussão do Executivo e sociedade civil sobre o acesso aos serviços de saúde ao paciente idoso? Idoso não, desculpa, obeso. Marlene, eu acho que o Poder Legislativo apoia sempre com os projetos de lei, apoia o Poder Executivo nas ações, né, e principalmente na questão orçamentária. Quando a gente quer mostrar que alguma coisa é importante, a gente coloca na LDO, na lei orçamentária, uma rúbrica específica para aquela demanda. Eu queria voltar um pouquinho anteriormente, que alguém fez uma pergunta sobre o número de cirurgia bariátrica, mas eu quero ressaltar que a presença e a realização de cirurgia bariátrica no Brasil, infelizmente, é um dado ruim pelo número de obesidade, mas é importante porque dá acesso à saúde. Muitas pessoas precisam da cirurgia bariátrica. Eu quero ter a oportunidade aqui também de defender que os programas de cirurgia bariátrica são muito importantes, que vão salvando vidas, pessoas que vão controlar sua hipertensão, sua diabetes. Acho que o Poder Legislativo, através das medidas na lei orçamentária que podem dar prioridade, também nos projetos de lei que possam impedir, principalmente na alimentação escolar, que eu acho que tem que ser o nosso foco, que eu volto a frisar, dinheiro público tem que tirar da alimentação escolar alimento ultraprocessado, um conjunto de alimentos que podem fazer mal a nossas crianças e adolescentes. Obrigada. Gisele, tem uma pergunta aqui. Como o Ministério da Saúde pode acompanhar o paciente com obesidade para evitar um agravamento da saúde dessas pessoas? Bom, eu acho que assim, todos esses instrumentos que eu coloquei, né, e que a Cristiane pontuou, então assim, o que a gente espera? Que a atenção primária, que é aquela unidade básica de saúde que está próxima da casa das pessoas, que são mais de 40 mil equipes, que a pessoa possa procurar uma unidade de saúde, e nessa unidade de saúde ela vai ofertar um leque de ações de acordo com a necessidade, né? A gente tem muito foco centrado na pessoa. Então, a necessidade de um indivíduo A pode ser diferente da necessidade do indivíduo B. Então, assim, o que a gente recomenda, né, no âmbito do SUS? Procurar uma unidade de saúde, né, lá o seu peso vai ser avaliado, a equipe vai organizar o seu cuidado. Na linha de cuidado da obesidade, onde a gente orienta os gestores estaduais e municipais a organizarem os seus serviços, né, a grande parte dos indivíduos, pelo menos IMC até 40, eles se espera que fiquem na atenção primária. Com IMC, claro, acima de 40, que já tem critério para cirurgia bariátrica, então a atenção, ele vai para a atenção primária, e a atenção primária vai acompanhar esse indivíduo, e aí, se ele foi acompanhado, ele pode ser encaminhado para um centro de atenção especializada. E aí, lá ele vai ser avaliado, vai ser ofertado um leque de ações de opções de tratamento, e caso sem sucesso em 2 anos, ele pode ter, né, acesso à cirurgia bariátrica. E aí, depois da cirurgia bariátrica, ele fica há pelo menos 18 meses sendo acompanhado na atenção especializada, lembrando sempre que a equipe de atenção primária continua coordenando esse cuidado, então ele não deixa de ir na sua equipe de referência. E aí se espera que depois de 18 meses, né, que é um período mais crítico pós-cirurgia, esse indivíduo, então, retorne e seja acompanhado pela sua equipe, né? Então, resumidamente, o modelo de cuidado que a gente propõe, e aí por isso que a gente tem investido muito na formação das equipes de atenção primária, para que esse cuidado ofertado, além de garantir o acesso, para que esse cuidado seja cada vez melhor e que as pessoas se sentam satisfeitas ao procurar uma unidade de saúde, quando o motivo da condição é a obesidade. Gisele, você foi ótima. Você já respondeu 2 perguntas aqui, que era para a Cristiane, então aqui a gente já resolveu isso. E aí eu queria, doutora Cíntia,
Tem duas perguntas aqui. Uma é o seguinte: tenho 60 anos, 1,80 m de altura, como calculo o meu o IMC? IMC. O índice de massa corpórea, ele é calculado a conta é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, como é que você faria isso? Você pegaria o seu peso em quilogramas e dividiria na calculadora pela sua altura em metros. Então, ele falou que ele tem quanto de altura? 1,80 m, 1,80 m. E qual é o peso? O peso, ele não falou. Tenho 60 anos, Bom, 1,80 então m. você vai pegar o seu peso, vai dividir por 1,8 e vai dividir de novo por 1,8. Que aí você vai ter o resultado do seu índice de massa corpórea, tá? Que, assim, a conta às vezes parece um pouco complicada, né? Do peso sobre a altura. Cíntia, só me permite interferir, no site do Ministério da Saúde, que é saudebrasil.gov.br, você tem uma calculadora de IMC, você coloca o seu peso e a sua altura e clica calcular, e aí você vai ter uma resposta. Eu ia falar isso. Um teste de site... como está a sua alimentação, é saudebrasil.saude.gov.br. Você pode calcular tanto o seu IMC, como fazer um teste de como está a sua alimentação e receber um feedback em relação às recomendações do Guia Alimentar. E eu aproveito aqui para falar que no site da Abeso, abeso.org.br, também tem essa calculadora, mas não só para adultos, mas também para criança, porque criança é bem mais complicado a gente calcular, dando o diagnóstico nutricional, né? Mas, basicamente, o índice de massa corpórea é uma conta que é o peso sobre a altura ao quadrado, e que, para facilitar, né, eu só tentei explicar aqui mais ou menos como é que você faria você mesmo na calculadora, mas existem calculadoras mais fáceis para serem utilizadas. Estamos chegando aqui ao final, né, desse webinar, e eu gostaria muito que cada um dos nossos convidados fizessem as suas considerações finais, e aí a gente já vai encaminhando para o encerramento. E aí depois a gente promete mandar quem fez as perguntas, a gente vai encaminhar as respostas. Então, vamos começar pela Flávia. Sim. Bom, eu só queria agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de aprender tanto com todas vocês, né? Ouvindo tudo que o Ministério vem desenvolvendo, né? A agência é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, então a gente trabalha muito em alinhamento, com apoio, mas é sempre muito bom ouvir a Gisele falando, também a Cristiane, aprendendo aqui com a doutora Cíntia também. Agradeço a oportunidade e contem com a parceria da agência nas ações para o enfrentamento à obesidade, sempre. Obrigada. Obrigada. Gisele. Agradecer a oportunidade, acho que foi uma composição muito boa, né, de diversas frentes, né, e mostra exatamente o quanto é necessário a união de muitos esforços para a gente prevenir e controlar a obesidade no país. Então, parabenizar pela composição, né, porque de fato a gente precisa de ações que são do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, e no Executivo a gente precisa não só da saúde, mas da educação, da agricultura, da assistência social, da economia, né, precisa ter um alimento mais barato, o alimento saudável tem que ser acessível. Então, realmente, falar de obesidade exige uma articulação de muitos setores. Então, parabéns pelo debate e nos colocamos à disposição e contamos com a colaboração de todos vocês que estão nos assistindo para aprimorar as políticas públicas de prevenção e controle da obesidade no país. Obrigada. Obrigada. Cristiane. E agradecer também, eu achei que foi ótimo o debate hoje. A gente, na verdade, já tem uma agenda, né, Gisele? Eu acho que com esse momento com esse encontro que a gente teve hoje, eu acho que a gente sai mais fortalecido e sabendo que a gente tem parceiros para quando precisar, qualificar a discussão, né, quando precisar de apoio, inclusive, na hora de elaborar documentos, de pensar juntos, né, o que fazer para conseguir atingir o nosso objetivo, que é o cuidado ao obeso. Então, saímos daqui fortalecidos, parabenizar pelo evento, que realmente fez a diferença e vai fazer ainda mais daqui para frente. E o CONASEM sempre está à disposição, até porque o nosso objetivo é esse, apoiar os municípios para organizar o sistema de saúde, para a gente conseguir, de fato,
resolver o problema das pessoas, que esse que é o principal foco nosso. Muito obrigada. Obrigada. Doutor Luizinho? Bem, Marlene, eu queria agradecer aqui, pedir desculpas pelo atraso, agradecer, parabenizar pelo nível. Eu acho que essa pandemia nos trouxe uma outra coisa boa, que foi a participação remota, né? Você poder unir pessoas em diferentes lugares, e a gente poder trocar ideias, conversar, e é só dessa maneira que a gente vai avançar no nosso país. Dizer do meu orgulho de participar aqui do evento do Instituto Lado a Lado, vocês têm uma atuação muito importante no país, é um terceiro setor que move esse país aqui no campo das ideias, do discurso, e me sinto honrado de participar aqui com mulheres de tão alto nível, né, que representaram aqui os segmentos. Tenho certeza absoluta que o nosso gabinete está à disposição, nosso mandato está à disposição para a gente fazer a diferença nesse país e a gente avançar nas boas práticas de saúde, tanto no campo da assistência quanto no campo da prevenção. Muito obrigado pelo convite e conte com o nosso mandato sempre. Obrigada. Eu sempre estou lá no gabinete, batendo na porta, sempre sou bem recebida. Doutora Cíntia. Bom, Marlene, eu quero agradecer o Instituto Lado a Lado, né, por realizar esse webinar e, enfim, me convidar como representante da ABESO. A ABESO é uma associação de profissionais de saúde que atuam, né, tanto no estudo, na atenção de pessoas com obesidade, e dizer que estamos muito, muito interessados em ajudar vocês, em guias, com toda a parte técnica que né, a gente já tem feito aí algumas parcerias para elaboração de guias, manuais, e dizer que, assim, eu saio desse webinar super empolgada, com vontade, assim, já de ligar para cada um e de já começar a realmente colocar várias ideias, assim, tô com várias ideias, várias coisas para a gente poder realmente cuidar das pessoas que têm obesidade, da gente poder realmente cuidar de tanto a nível de prevenção mesmo, né? Prevenir, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas também em relação ao acesso, em relação ao tratamento, e eu realmente agradeço muito a você, Marlene, por essa oportunidade, por me colocar aqui em contato com todas essas pessoas aqui que realmente foram muito, muito incríveis nos seus comentários. E eu queria, assim, agradecer a cada um de vocês, né, que participaram aqui com a gente, agradecer quase 1.200 pessoas nos acompanhando, né, eu acho que isso é um mérito aí desse momento que a gente está do online, né, possibilitar, isso mostra que o tema é um tema que tem que estar na agenda de todos, e o Instituto Lado a Lado, como uma organização da sociedade civil, nós temos um compromisso, que é o compromisso de trabalhar uma agenda propositiva, e a obesidade ela faz parte. Por isso que hoje nós fizemos essa discussão aqui, exatamente para trazer vários olhares, e a gente percebe que todos nós acompanhamos e seguimos uma direção e estamos todos ao redor de uma mesa para buscar soluções. Então, eu deixo aqui o meu grande abraço a cada um de vocês, agradeço o tempo e a disponibilidade e queria pedir para que todos continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais, né, no portal do Instituto Lado a Lado. Gostaria de agradecer aqui ao nosso patrocinador, que foi a Novo Nordisk, e agradecer a cada um que continue aí seguindo o Instituto Lado a Lado. E quero dizer o seguinte, que juntos somos mais fortes. Boa noite e muito obrigada.